Olá, novelover! Eu sou o Esdras e quero saber se você viu a novela ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Aproveita, já se inscreve no canal. Aí você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora, porque hoje a gente está chegando na reta final da nossa saga, dessa série de vídeos maravilhoso que são as 60 piores novelas da TV Globo. Sim, se você chegou agora, volta alguns vídeos lá atrás e vai assistir o primeiro para acompanhar direitinho do 60º até o primeiro lugar, que vai sair só amanhã, porque hoje nós vamos elencar as piores novelas do 20º ao 11º lugar. É daqui a pouquinho depois da vinheta, não sai daí. Na 20ª posição, Amor à Vida. A trama, mais conhecida como a novela do Félix, personagem de Matheus Solano, foi a primeira de Valcir Carrasco para o horário das 9. No ar, em 20 de maio de 2013, o folhetim com temas fortes e sociais interessantes, como autismo, gordofobia, HIV, doutrina evangélica e homossexualidade, provou que um dos autores mais producentes da atualidade não combina com o horário. O texto fácil, bobo e raso transforma qualquer tema mais sério em chacota, como que aconteceu com as abordagens sobre gordofobia e o vírus HIV nessa trama. Sem falar nos diálogos, que sambam na boca de grandes atores sem embocadura, fazendo-os parecer iniciantes, causando vergonha alheia e tristeza. O grande acerto de Amor à Vida foi mesmo a trajetória do vilão redimido Félix, que representou a comunidade LGBT mais lindamente, ainda que de forma estereotipada, fazendo o Brasil torcer pelo beijo e o final feliz entre um casal gay. Por essa contribuição à sociedade, a produção conseguiu ser a novela menos ruim do autor às 9, mas não escapou da 20ª posição. 19º lugar, Uga Uga. O ousado Carlos Lombardi, mais uma vez, surpreendia com a história de um índio loiro que passava a maior parte da novela nu, apenas com um tapa-sexo. Aqui, o autor elevava à máxima potência seu fetiche por corpos masculinos despidos em cena. A premissa de uma criança branca, herdeira de uma fortuna, que após ter seus pais mortos na floresta por indígenas, sendo criado por um pajé desde os 3 anos de idade e encontrado pelo avô milionário, já adulto, com hábitos de um selvagem, era bem interessante. Mas o texto ágil, com diálogos sempre rápidos e situações absurdas, não agradou a todos. E a novela, que estreou em 8 de maio de 2000, marcando aquele início de século na teledramaturgia com uma história disruptiva, acabou vindo parar aqui na nossa lista. 18º lugar, Guerra dos Sexos 2012. Pegue um marco da teledramaturgia brasileira da década de 80. Faça uma releitura sem nenhuma atualização. Transforme o que foi um grande sucesso em um fracasso vergonhoso. E você terá o remake de Guerra dos Sexos, de Silvio de Abreu, estreando em 1º de outubro de 2012 e sendo o exato oposto de tudo o que foi sua versão original de 1983. Um horror. Na 17ª posição, Fina Estampa. Nem sempre os grandes autores acertam. E Aguinaldo Silva, depois de Senhora do Destino, já tinha dado uma tropeçada com Duas Caras, nossa 56ª posição. Mas com Fina Estampa, no ar a partir de 22 de agosto de 2011, ele chutou o pau da barraca com gosto e desenvolveu uma trama difícil de reconhecer sua assinatura e mais difícil ainda de engolir. A história de Griselda, a Pereirão, o marido de aluguel, defendida pela sempre ótima Lília Cabral, testou a inteligência do público com uma vilã histriônica e irritante, um texto frágil e infantil.
Nos bastidores, uma briga de egos entre os novelistas das 9 e das 7, Agnaldo e Valcir Carrasco, tomava conta dos sites de fofoca, com o primeiro acusando o segundo de ter roubado um dos motes principais de sua novela Em Morde e Assopra, nossa 30ª posição. A do filho arrogante e mentiroso que tem vergonha da mãe batalhadora e pobre, fingindo ser rico para a família da namorada, usado na novela das 7, que estreou 5 meses antes com os personagens Guilherme de Kleber Toledo e Dulce de Cássia Kiss. Em Fina Estampa, os mesmos personagens foram defendidos por Caio Castro, na pele de José Antenor, e a protagonista de Lília Cabral, Griselda. No fim das contas, penso que Agnaldo quis competir com Valcir em pé de igualdade e conseguiu superar o rival, fazendo a pior novela de sua carreira. Na 16ª posição, Três Irmãs. Falando em superação, quem conseguiu superar a si mesmo foi Antônio Calmon. Com sua Três Irmãs, novela das 7, que estreou em 15 de setembro de 2008, 3 anos após começar de novo, nossa 41ª posição, o autor conseguiu o feito de escrever 2 grandes fracassos seguidos. Com um elenco de estrelas, mais perdido que cego em tiroteio, em meio a uma trama que era um grande nada, a novela contou com nomes como Regina Duarte, José Wilker, Cláudia Abreu, Vera Holtz, Giovanna Antonelli, Marcos Palmeira, Maite Proença, Carolina Dickmann, Débora Duarte e muito mais gente talentosa completamente desperdiçada. Enfim, Três Irmãs é a prova viva de que a Globo já gastou muita grana à toa. Na 15ª posição, Zazá. Lauro César Muniz retornava ao horário das 7 após 12 anos. Sua última novela na faixa tinha sido Um Sonho a Mais, em 1985, mas não foi um retorno muito feliz. Apesar de Fernanda Montenegro encabeçando um elenco estelar, a história da milionária excêntrica Zazá Dumont, que tinha paixão por aviões e afirmava com convicção ser neta de Santos Dumont, enquanto lidava com o secretíssimo projeto de um inovador avião atômico, e os 7 problemáticos filhos, a quem queria dar um rumo na vida, realizando o sonho de cada um, contratando assessores particulares para orientá-los em seus projetos, que ela chamava de anjos. A trama, longa e um tanto quanto confusa, não convenceu a audiência, tornando-se uma produção bastante esquecida. Em 14º lugar, Outro Lado do Paraíso. A audiência vibrou com a volta da mocinha Clara, de Bianca Bin, e seu famoso bordão, sedenta por vingança, nessa trama de Valcir Carrasco que estreou em 23 de outubro de 2017. Mas não demorou muito para o público entender que Valcir às 9 é caso perdido. Dá audiência, mas a qualidade vai pro brejo. Em 13º lugar, Negócio da China. Miguel Falabella escrevia sua primeira novela para a faixa das 6, que na verdade tinha sido remanejada de horário. Ele pensou em Negócio da China para as 7, a qual já tinha mais familiaridade. E segundo o próprio autor, esse foi um dos motivos do fracasso da sua 3ª novela. A linguagem de Falabella não combinou nada com o horário das 6. Mas, independente desse detalhe, o folhetim que tratava de um roubo bilionário a um cassino na China por um chinês que armazena as informações sobre o paradeiro da fortuna em um pendrive que desaparece e passa de mão em mão desencadeando uma caça ao tesouro, parecia pouco atraente. Além disso, a novela, que estreou em 6 de outubro de 2008, passou por alguns desafios nos bastidores. Era a primeira protagonista de Grazi Massafera, que vivia a mocinha Lívia, escalação que, a princípio, desagradou o autor. Já o protagonista masculino Heitor, vivido por Fábio Assunção, teve que sair de cena. Seu intérprete chegou ao limite da dependência química e precisou ser afastado dos trabalhos para iniciar um tratamento intensivo. Fábio só retornaria às novelas 7 anos depois, em Totalmente Demais,
já completamente recuperado. Quem não conseguiu se recuperar foi Negócio da China, encerrada com baixíssima audiência. Na 12ª posição, Kubanacan. Se o público já tinha ficado confuso com as peripécias do índio loiro Tatuapu em Uga Uga, nossa 19ª posição, o que dizer de Kubanacan, a novela seguinte de Carlos Lombardi, no ar a partir de 5 de maio de 2003. Kubanacan é uma pequena ilha paradisíaca no Caribe, uma republiqueta com 2 cidades principais, La Bendita, a capital desenvolvida, e Santiago, na costa, uma colônia de pescadores. É um país cheio de mistérios e paixões à flor da pele. Porém, os cubanaquenses enfrentam problemas bastante familiares, como corrupção, empreguismo e falta de vergonha. Poderia ser mais uma novela se utilizando de um microcosmo para fazer uma crítica política como tantas outras, não fosse Lombardi e sua mente mirabolante, com um protagonista de múltiplas personalidades. Esteban, de Marcos Pasquim, o pescador parrudo, bugou o cérebro da audiência, que já tinha desistido de entender a novela há muito tempo, quando revelou-se nos últimos capítulos que ele vinha do futuro. Para fazer o quê? Eu não sei. Pois desisti dessa história na primeira semana. Afinal, era uma tentativa do autor de contar uma ficção científica com pegada de série há mais de 20 anos. E se hoje, na era dos streamings, o noveleiro raiz clama por um folhetim bem tradicional dos bons, imagina em 2003. E a nossa 11ª posição vai para A Dona do Pedaço. Para mim, poderia facilmente levar o primeiro lugar. Deu audiência porque o povão gosta de farofa, mas a historinha mequetrefe de Valcir Carrasco, que estreou em 20 de maio de 2019, foi uma grande falta de respeito com o título de novela das 9. Novela do horário nobre, que de nobre não tinha nada. Se a história de uma boleira que fica rica vendendo bolos, perde tudo e no fim recupera toda a fortuna, fosse uma novela das 7, continuaria sendo ruim, mas seria mais aceitável. Mas para uma novela das 9, foi uma das coisas mais ridículas, tenebrosas e vergonhosas que eu já testemunhei. A culpa é do autor? Não! A culpa é da direção que aprovou uma bomba dessas no horário. E com esse Chernobyl puro, que foi A Dona do Pedaço, a gente encerra a nossa penúltima parte da série com as 60 piores novelas da TV Globo. Porque amanhã teremos a 6ª e última parte com as posições que vocês tanto estão esperando, do 10º ao primeiríssimo lugar. Você já tem ideia do que tá nesse ranking dos 10 primeiros lugares? Se vocês já imaginam, coloquem aí nos comentários. Também não esqueçam de comentar o que acharam do 20º ao 11º lugar, porque a gente se vê no próximo vídeo. Mas antes, não se esqueça de compartilhar, de dar like, de deixar o seu comentário e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Também vai lá no Instagram, na página Você Viu a Novela Ontem e me segue, por favorzinho. E a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau!